Bom dia, pessoal. 9 horas e 21 minutos do dia 10 de janeiro de 2014. Estão vendo? Vamos ver se está certinho aqui. Esta matéria saiu no Diário do Comércio de 20 de fevereiro e faz parte do meu livro Você Quer Saber. Livro esse que foi premiado pela Secretaria da Cultura, processo 1046/2007. Então eu vou ler isso aqui porque ultimamente eu tenho estado meio descontrolado com as minhas conversas, né? Meu vocabulário, etc. Não que eu tenha lá um grande vocabulário, mas não sou tão chulo e tenho perdido as estribeiras, porque estou cansado. E todos nós estamos cansadinhos de assistir, e a cada dia se assiste mais, né? E a corrupção avassaladora continua. E todos nós, eu como modesto formador de opinião e os senhores como grandes formadores de opiniões, estão aí revoltados com tudo isso. Então, essa conduta dos nossos representantes traz o seguinte teor. Pelo que entendo, um representante público eleito por voto popular, obrigatório, diga-se de passagem, está subordinado às leis do decoro e dos regulamentos promovidos pelo ambiente para onde foi elevado. É evidente que esse indivíduo deve ter um elevado conhecimento, né? Um notável saber, não é? E ilibada conduta. Notável saber e ilibada conduta. Se nós formos dar uma olhadinha aí nos eleitos, estão bem longe desse notável saber, né? Mas voltando. Seguramente, tais regulamentos administram a vida do cidadão, agora eleito, eu vou pegar aqui que está mais fácil para mim, viu? Agora eleito, de forma a transformá-lo em exemplo para os demais convivas e eleitores. Portanto, tal indivíduo prima pela sua reputação até para não ter seu nome enxovalhado, execrado e, por último, expulso das fileiras do poder. Coisa que não acontece por aqui, pelo contrário, né? Isso é um assunto que está nos envergonhando assustadoramente. Afinal de contas, o indivíduo, a Constituição é clara, né? Tem que ser demitido sumariamente. Mas parece que a Constituição aqui é um mero enfeite. Como exemplo, cito o caso de um poderoso lá pelos lados de Israel, onde tudo começou e tudo aconteceu, que, por ter molestado duas jovens apenas com insinuações, tomado pela vergonha e pelo respeito aos cidadãos, pediu exoneração do cargo que ocupava. Sorria. Todavia não é o que assistimos por aqui. Não vou citar nomes porque são tantos os envolvidos nos mais variados escândalos de corrupção que tomariam muitas páginas além dessa pequena e humilde matéria. Quero mencionar, porém, o caso de um senador que ofendeu diretamente um dos mandamentos cristãos de maior repercussão, o mandamento da fidelidade, definitivamente consagrado no momento da promessa matrimonial. Não bastasse a infidelidade partidária que permeia o ambiente político desse nosso país, na interminável valsa de trocas e trocos de interesses, se junta a isso a promiscuidade moral familiar. Isto é, o homem que acima de muitos deve demonstrar comportamento ilibado como representante da massa popular, envolve-se com uma moçoila mais jovem, jornalista, que também deveria impor respeito como tal, gerando um filho e criando um ambiente desagradável dentre os seus pares e em especial no seio familiar. Como pai, jamais poderá chamar a atenção dos seus filhos e sequer aconselhá-los. Perdeu ele toda a autoridade. E não só perdeu a autoridade moral diante de sua família, como perdeu o respeito do cidadão. Que tal ato não é incomum? Claro que não.
mas é preciso avaliar o peso do ato em relação ao autor. Para o cidadão comum, sem as responsabilidades do poder, é um crime menor, restrito ao seu ambiente, onde não haverá ofensa maior. Todavia, ao autor que carrega a patente de um cargo público do mais alto nível, como é o caso do senador, tal ato é abominável. Quanto a esse crime, ele é réu confesso. Está sob suspeição em outros crimes ainda não julgados e, portanto, inocente até agora. Pelo que entendo, em havendo mínimo sopro de suspeição sobre este ou aquele ocupante de um posto público, deverá o suspeito ser afastado imediatamente das suas funções para que seja feita uma investigação externa, isto é, por auditoria independente de influências políticas e partidárias. E, penso ainda, deverão seus vencimentos, soldos ou salários serem igualmente suspensos até se extinguirem todas as investigações, e seja o suspeito indiciado, se for o caso. Não é? Se inocente, todos os seus direitos serão creditados, e seja ele reempossado no seu cargo de origem. E com as desculpas da nação. Desta forma, o servidor público retornará sem mácula, isento de dúvidas e de forma inquestionável. Só assim teremos a resposta exata na medida certa para os interesses do nosso país. Nada mais. Então, esta matéria foi publicada no Diário Oficial do dia 20 de fevereiro. Está aqui, 20 de fevereiro de 2012. Entendeu? Está aí, eu quis mudar um pouco a minha postura, porque ultimamente eu tenho estado descontrolado e no gerúndio. Né? Mas essa conversa se estende por muito mais. Tenho visto nos jornais uma quantidade enorme de matérias sobre esse descaso, sobre essa... O Ney Ferreira disse uma vez que estavam pavimentando os trilhos de um terceiro Reich. No momento em que eu li aquela matéria, há uns 3 anos, eu fiquei assombrado. Falei, como? Deixa eu pensar melhor sobre isso. Comecei a dar mais atenção, a me preocupar mais com essa coisa toda, porque eu me dedico a outros estudos, né? Eu me dedico aos estudos religiosos, a combater essa infâmia religiosa que está por aí, a esse abuso do nome de Jesus, né? Eu até digo, Nossa Senhora já andou chorando por aqui. Portanto, Jesus, não volte, porque senão o Senhor vai chorar também, e vai chorar muito, e talvez vá praticar a ação que o Senhor praticou no templo, na época de Caifás, não é? Caifás era um título honorífico, não é? Equivalente a bispo. Então o Senhor vai pegar chibata e arriar o cacete em todo mundo. Aliás, fazem isso hoje em dia, mais ou menos o mesmo. Por quê? Porque o Senhor vai ver o seu nome enxovalhado, né? E o Senhor vai ver que a situação está terrível. É melhor o Senhor não ficar aqui nem um minuto. Aguarde que nós iremos até o Senhor. Os bons irão procurar. Então eu me dedico mais a essas coisas, à leitura, aí ao estudo de algumas matérias bíblicas e a fantástica história bíblica, que é linda, né? Flávio Joséfo, eu leio muito Flávio Joséfo. Ultimamente eu li o Sinal, de Wesslow, não me lembro bem o nome todo agora, vou pegar aqui, é um canto por aqui. Aliás, para falar logo, é o Sinal de Thomas de Wesslow. E li também recentemente não, já há um bom tempo, este livro aqui, As Prostitutas na Bíblia. Maravilhoso, extraordinário. E mais um livro também que fala sobre religião, fala de uma maneira tão muito inteligente sobre religião, que é o livro do Éder Xavier. Éder Xavier. Aqui. Um advogado
escreveu Decifrando o Óbvio. Aqui ele faz uma relação linda entre os discos voadores, e muito analítico, muito bonito, entre os discos voadores, os extraterrestres e as passagens bíblicas, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, Apocalipse 1.8. Eu gosto muito dessas matérias. E vou te contar, viu, é algo maravilhoso, que sempre dá pano para manga. Eu sempre digo que o que está mal escrito ou mal explicado merece conspiração. E o meu site, conspirações.com.br, fala exatamente sobre isso, não é? Sobre essa coisa toda. Mas acabo me envolvendo na política porque todos nós somos políticos e temos que nos tornarmos, se não o formos, atuantes da política. Uma política decente, uma política séria. Afinal de contas, tudo o que fazemos é política. E estão aí esses desmandos todos, então eu venho acompanhando isso há muito tempo. De qualquer maneira, eu queria registrar isso daí. E procurem o meu livro Você Quer Saber? No www.agbook.com.br, autor Romeu R. de Lima. E ajudem esse pobre cidadão escritor, como tantos outros escritores que merecem a mesma atenção, ou muito mais atenção, a dar conhecimento aos seus pensamentos, para darem conhecimento dos seus pensamentos. Isso é fundamental. O Ministério da Cultura, a Secretaria da Cultura, etc., não nos apoia, nos dá prêmio, nos dá tudo, mas cadê o resto? Cadê o apoio, né? Aquela coisa toda necessária. Então, quero desejar um bom dia a todos e ficou esse registro aí que tive muita necessidade de fazê-lo.